Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje estamos num cenário diferente, porque pela primeira vez a gente trouxe uma convidada presencialmente. Olha que marco importante! Primeira vez que a gente traz alguém aqui para gravar de pertinho. A gente já trouxe muitos convidados aqui, muito especiais também, mas hoje vai ser diferente poder gravar aqui com essa pessoa sobre um tema super importante. A gente vai fazer um link com um episódio que a gente já teve aqui há alguns episódios atrás e que vocês curtiram muito, comentaram muito, super engajaram. E aí eu quis trazer essa pessoa, e vocês já vão entender a lógica, para mostrar um pouquinho como a gente pode fazer isso na prática. Afinal de contas, é o nosso objetivo aqui no Terapia no Dia a Dia, poder te ensinar coisas da terapia, coisas que não são da terapia, mas que podem também ser terapêuticos para te ajudar aí no dia a dia. Inclusive, vou aproveitar e fazer a nossa intro. Para quem não me conhece, eu sou Bianca Garcia, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapias contextuais. E a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, agora também no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como essa abordagem que eu trabalho com os meus pacientes na minha prática clínica pode ajudar também aí no seu dia a dia a lidar melhor com os seus problemas do cotidiano, desenvolver mais saúde mental e mais qualidade de vida. E antes de contar quem é a nossa convidada de hoje, eu vou contar como eu tive essa ideia de fazer esse episódio. Eu estava fazendo uma aula de yoga online e eu acabei me conectando com essa profissional. E durante a aula, eu fui observando muitas das coisas que ela falava e eu comecei a reconhecer muitos dos conceitos que a gente trabalha aqui no podcast, que eu também trabalho na minha prática clínica. Eu falei, opa, isso aí é mindfulness, isso aí é terapia focada na compaixão, isso aí é a abertura, né, a aceitação das experiências emocionais. E aí eu pensei, será que ela toparia gravar um episódio com a gente? Pois é, e aqui está nossa convidada Júlia. Júlia, seja muito bem-vinda ao podcast Terapia no Dia a Dia. Muito especial poder ter você aqui de pertinho, nossa primeira convidada, hein? Presencialmente. Então, eu que agradeço. Agradeço também que você fez a aula ontem de yoga lá na academia. Muito feliz de te conhecer. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui para falar sobre yoga. Já apresentando a nossa convidada, a Júlia. Ela é professora de yoga, a Júlia também é atriz. Conta um pouquinho mais sobre você para o nosso público, Júlia. Olha, eu sou artista, sou yogi e no meio disso eu também ensino, né? Então são carreiras que acabaram me escolhendo, mas muito a partir da minha busca, das coisas que eu sempre gostei de fazer. Então esse foi a minha bússola, né? E hoje em dia eu dublo também e faço outras coisas, né? Vou jogando nas 11, porque a gente tem que se virar nos 30, né? 32 anos, não dá pra ficar esperando mais, né? Então, o que vier, a gente tá fazendo. Arrasou, Júlia também já escreveu o livro. É. Olha, tanta coisa. 2 livros, outros textos aí que eu não publiquei, mas tem na minha bio do Instagram também, quem quiser ver. Legal. Inclusive, eu combinei com a Júlia, vocês sabem que todos os convidados que passam por aqui, eles têm que deixar um presente pra vocês, né? Sim. E ela preparou um presente incrível, mas eu vou deixar ela contar no final do episódio pra você ficar até o final do episódio com a gente, né? Bom, eu vou começar então, Júlia, pra gente começar essa conversa, né? Esse bate-papo aí, pra você me contar um pouquinho, assim, né? Você faz tantas coisas e como é que é o yoga ou a yoga? Eu sempre me confundo. Então, se for falar em português, é a yoga com O aberto e I, feminina. Se for falar em hindu, sânscrito, é o yoga com som de O duplo e palavra masculina com Y. Olha, bom saber. Eu gosto de falar yoga, eu acabo falando yoga. Vamos falar yoga, beleza. E eu quero que você conte pra gente, assim, como é que a yoga te encontrou, você encontrou, como é que foi esse encontro? Conta pra gente. Então, foi um encontro, na verdade, quando eu tinha uns 15 anos, eu detestei, fiz assim, que eu fazia dança, na época eu fiz uma aula, detestei e nunca mais fiz. Aí depois eu fui fazer teatro, trabalhei na televisão, tive um relacionamento longo, que me despedaçou em mil pedaços.
E aí, assim, a dinâmica, eu acabei me internando no estúdio de yoga, foi a minha rehab. Falei, vou pra lá, e fazia várias aulas por dia, às vezes 3, 4, desligava o celular. Fazia. E com esse questionamento, assim, tá me ajudando muito, mas eu não sei, eu quero saber mais sobre isso. Tem respostas que eu quero ter que 1 hora de aula não me dá. E aí tinha uma garota na minha turma, quer dizer, tinha uma garota lá no estúdio de yoga que tinha mais ou menos a minha idade e ela fazia o curso de formação. Aí eu entrei, mas foi assim, foi pela dor, né? Apesar de eu sempre ter buscado, assim, coisas espirituais ao longo da minha vida, desde criança, foi assim, caramba, preciso me conhecer, preciso entender o porquê de tanto sofrimento, tanto sentimento e porquê dessas escolhas e deixa eu tomar as rédeas da minha vida. Então foi muito nesse lugar, sabe? Nossa, isso que você falou, sensacional, de tomar as rédeas da vida, né? E aí tem muito assunto aqui pra gente falar, o quanto que a yoga pode ser, né? Um veículo, né? Um meio para isso. Sensacional. Total. E aí, até a gente vai falar um pouquinho, né, sobre uma série de coisas aqui, linkando a yoga com a saúde mental. E como você falou agora, yoga é um meio de conhecimento válido. Ele não é especulativo. Ele é um estilo de vida que, se você seguir, vai te levar a uma felicidade que vem de dentro, né? Vai te levar a uma clareza mental e ao autoconhecimento. Não é assim, se você fizer yoga, talvez... Não, é certo que vai melhorar. Né? E é um estilo de vida, realmente, né? Isso é muito importante, porque não se resume àqueles 50 minutos, 1 hora. Muito bom. Total. E aí a gente vai falar sobre algumas habilidades. Eu vou fazer um link com um episódio aqui, já vou falar sobre ele e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, né, de como, até aproveitando já um gancho de alguns dos conceitos que a gente vai falar, né, sobre mindfulness também. E dentro de mindfulness a gente tem aquela coisa da mente de principiante, como se a gente estivesse experienciando aquilo pela primeira vez, né, ativando ali os nossos sentidos, a nossa percepção. Aí eu pensei, né, se você fosse, por exemplo, explicar para alguém, assim, né, o que é yoga, como se ela nunca tivesse ouvido falar, o que eu acho que é difícil, né? Sim. Mas imagina que alguém nunca ouviu falar. Como é que você explicaria, assim, né? O que não é? A gente daqui a pouco vai falar sobre crenças também. Essa pergunta é o que diferencia um verdadeiro yogi de um yogi inconstante, assim. Quem sabe responder essa pergunta tá no caminho certo, porque é bem complexa mesmo, assim. Inicialmente você fica sem entender, você acha que pode ser uma coisa mística, religiosa, um negócio para pessoas zens, né? Mas o yoga é isso, é um momento que você para tudo que você está fazendo, vai pro tapetinho e se observa. Então é como você disse, é um estilo de vida que tem uma série de matérias, seja o Ayurveda, que é a medicina do yoga, seja a dança, seja o Vedanta, que é o conhecimento sobre a verdade, que são os Yoga Sutras e tudo mais, a filosofia, seja as posturas ou a respiração, qualquer uma que você escolha vai te conduzir ao autoconhecimento, à liberdade de mente, né? Porque, assim, o ser humano, ele vê a si mesmo como um buscador, né? E ele tá o tempo todo em busca de segurança e prazer. E no momento, ou então ele já nasceu com segurança e prazer, né? Então no momento que você alcança segurança e prazer, aí você de repente casou, quer uma casa, aí você quer uma casa maior, um carro maior, e a lista nunca acaba, né? Você termina de dar o check na coisa, vira a página, tem mais várias coisas assim. Então, tem muita gente que alcança tudo isso e mesmo assim se sente infeliz, se sente vazia, entra naquela casa enorme e fala, mesmo assim eu não tô feliz. E é para esse tipo de gente que o yoga vem, né? Ele vem para preencher esse vazio, que não tem outra forma de ser preenchida se não for com autoconhecimento, com amor próprio, né? Então, yoga significa, a raiz da palavra, yud, significa unir. Olha. Mas aí unir o que com o que? Se no yoga a gente já diz que todos somos um, e que é uma coisa só. Na verdade, é você perceber que tudo já está unido, né? Que quando a gente deixa
cair, esses pensamentos superficiais, as crenças limitantes que a gente tem, o nosso passado, como você falou muito naquele episódio, né? Quando a gente deixa a nossa vida vivida para trás e se coloca no presente, aí a gente está em estado de yoga. Olha, é um estado. Gostei disso. E olha que você estava falando isso, Ju, me lembrei aqui de uma das abordagens que a gente trabalha, né, na psicologia, que é a DBT, que é a terapia comportamental dialética. A gente faz muitos episódios até aqui sobre isso, algumas técnicas isoladas, né? Mas a DBT tem um princípio que caminha muito nessa direção, que é a gente não tem um plano de tratamento fechado, mas a gente tem uma hierarquia. Primeiro são os comportamentos que comprometem a vida, depois a gente trabalha os comportamentos que comprometem a qualidade de vida, e aí depois, né, a gente vai avançando até chegar num nível que eles chamam de um senso de completude, porque essa abordagem também vem de uma lógica zen budista, né? Ela é uma técnica e uma intervenção laica, mas ela tem bases pautadas na psicologia, né, zen. E aí esse quarto estágio é um estágio em que a gente, exatamente isso que você falou, a gente já encontrou muitas vezes, né, alcançou, a gente focou ali em metas e não talvez em valores, né, e não tem aquela sensação, né, de que a gente de fato sente que está vivenciando uma vida que vale a pena, né. Sim, e o yoga, além de tudo, ele é tão maravilhoso que o Vedanta, ele oferece um conjunto de valores, que são os yamas e niyamas, né? Os valores para você ter consigo mesma e os valores para você ter com os outros, né? Então isso também é muito legal, porque você acaba vivendo uma vida de valores, pautada em valores, não aquele valor careta da família moral, tradicional, né, brasileira, não, mas de valores assim, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Tanto é que o maior valor do yoga é a ahimsa, a não violência, com você e com os outros, e principalmente no tapete, né? Na hora de praticar as posturas, que na verdade também são um meio pra gente se observar, mas elas não são o fim. Né? Quando o professor pede para você fazer uma postura, ele não tá esperando que você alcance ela, mas que você no processo se resolva mentalmente aí. Às vezes você olha pro lado e tá, pô, aquela pessoa tá mandando muito e eu não. Então você lida com comparação, com sucesso, fracasso, vaidade. E tudo isso você vai se percebendo nessas situações, falando, nossa, olha só como é que eu sou, né? Tô pensando em batata frita aqui na hora da aula, né? Então a gente vai percebendo, caramba, que tipo de paisagem mental eu tenho agora, nessa terça-feira, 2 da tarde, né? Vamos limpar? Vamos tirar um pouco? Vamos fazer essa faxina? Sim, e é tão difícil, né, no mundo que a gente vive hiperconectado, essa coisa de ficar na aula, né, sem o celular, por exemplo, sem mexer no celular, como óbvio, eu não acho que isso é saudável, mas ao mesmo tempo eu também às vezes me vejo nesse lugar, né, dessa angústia que vem de estar ali e ter que ficar prestando atenção, seguindo as instruções e observando o seu corpo, isso que você fala sempre nas aulas, né, esse princípio da não violência e o quanto muitas vezes nesse meio de comparação, eu tenho que segurar aqui nessa postura porque eu acho que eu devo, né? E o quanto, muitas vezes, quando você fala isso, eu sou obrigada, né, muitas aspas, a olhar para o meu incômodo e respeitar o meu corpo, né? E como a gente abre mão disso vivendo automatizado, né? Acho que quando eu comecei a praticar yoga, uma das coisas que mais me deixava assim era agora pode botar os joelhos no chão e ir pra postura da criança, né? Que é aquela que a gente senta nos calcanhares e estica assim. E aí você fala, caramba, eu vou porque eu mereço. Eu não preciso ficar nesse cachorro olhando pra baixo agora. Pra mim agora, o que faz sentido pra mim é botar o joelho no chão e eu vou botar. Porque é isso. Você percebeu o seu corpo, né? Ou então assim, ou então naquele dia, como você tá naquele dia, você teve um dia longo, uma jornada insana, diferente de quem às vezes não fez nada e começa a praticar e vai, entrega tudo, não sei o que. Às vezes você tá, sei lá, menstruada, né? Ou tá passando por algum problema aí no trabalho, você simplesmente só quer respirar. Sim. Né? E o yoga é isso também. É você ir pro tapete e se permitir ser o que se apresenta, sem preguiça, né? Sem também corpo com mole, abertura, né? mas se ouvindo, se respeitando.
E é muito comum na prática clínica, até por conta dos benefícios da respiração, da consciência corporal, do treino de foco atencional, né, de atenção plena, que é base de muitos dos tratamentos baseados em evidências. A gente até, numa resolução de problemas, traz até o yoga como uma possibilidade, né, de prática, porque tem pessoas que já sabem assim, o que elas querem fazer, né, mas outras não, e às vezes a gente abre espaço. E é muito interessante, assim, pessoas que têm TDAH, pessoas que têm TAG, né, ansiedade generalizada. E é incrível os benefícios. Às vezes é mais fácil a pessoa entrar em atenção plena, em mindfulness, a partir da prática do yoga. E depois a gente generaliza isso para o consultório, do que a gente começar a fazer uma prática de atenção plena na sessão. Eu acho que o yoga, ele é um pré-exercício para qualquer coisa que você for fazer, né? Que ele você vai treinar ali, dar foco a uma postura de cada vez. É aquilo, né? No momento onde todo mundo o tempo todo está exigindo produtividade, resultado, 1000 coisas para fazer e dar conta num dia, o yoga vai fazer esse convite contrário, né? Vira os olhos para dentro. E que tal se em 50 minutos, 1 hora, você fizer 14 coisas, 15, que são as posturas, né? Às vezes no nosso dia a dia, em 1 hora, quantas coisas a gente faz? Vai para um lado, vai para o outro, varre a casa, desce, sobe, fala com o cachorro, são muitas coisas. E no yoga a gente está fazendo o mínimo de coisas possíveis num largo espaço de tempo. E isso treina a nossa mente pro dia a dia, que nem um músculo, né? A gente vai malhando ele, a gente vai malhando a nossa mente, até que de repente você vê que no seu dia a dia você está conseguindo estar presente, você está falando comigo, eu estou te ouvindo, eu não estou pensando em outra coisa. Que, nossa, quando eu era adolescente eu ficava em pânico, eu falava, será que isso vai durar para sempre? Eu não consigo prestar atenção em nada. Eu não consigo. Era desesperador, eu me sentia muito mal. E hoje eu consigo, sabe? E foi, eu acho que treinou a sua atenção, né? Isso é muito incrível. Eu tenho TDAH, né? E para mim é muito incrível por diversos fatores. Primeiro, a dificuldade de ficar fazendo uma tarefa que não vai me trazer um reforçador imediato. Isso já é um ponto. E o outro ponto é essa coisa do treino de atenção, né? Que a mente vai vagueando mesmo. E quando eu tô fazendo outros exercícios, que eu faço também e amo, mas eu tendo a entrar no automático. E na yoga não tem como, né? Porque, e a sequência eu nunca sei também, essa imprevisibilidade. É bom surpreender, né? É muito bom. Sensacional, ajuda demais. Tem práticas como o Ashtanga, por exemplo, que é uma série fixa. Tem 3 séries até, você faz 5 saudações ao sol A, B e sempre faz a mesma coisa. Tem essa prática, mas também eu gosto de dar os dois para os alunos, sabe? Às vezes seguir o padrão, às vezes mudar justamente para isso. Que cada um vai se adaptando da melhor forma. Muito bom. Bom. Mas aquilo que você tinha falado, né? O que o yoga não é... Não é, isso. Não é um remédio. Tipo, no sentido de que você não vai fazer uma vez e vai estar... Não é um SOS, pode ser, mas não é no momento que você tá na crise que você vai começar a meditar, né? Você não vai conseguir sentar e meditar. Inclusive, assim como nesse texto, o yoga também passa por fases. Por exemplo, teoricamente, a gente começa aplicando valores, depois praticando respiração, para depois entrar nas posturas, para depois entrar no Vedanta, na concentração e na meditação, e aí no Samadhi, que é o estágio final, ou Nirvana no budismo, né? Mas no yoga é Samadhi, que é moksha, a liberação de mente e o fim do sofrimento, né? Porque é isso, a gente tá o tempo todo se identificando com os nossos pensamentos, com a nossa história de vida, com a nossa família, com os resultados que a gente tem na vida, e isso gera sofrimento. Quando você entende que você não é seu corpo, sua mente, seus gostos e aversões, embora isso aponte para um tipo de personalidade, mas você entende que você não é isso, você não é... Você não é. Você é aquele que está por trás de tudo, observando essa consciência que está presente em você e no universo. Que nada quer, que nada faz, que apenas está. Sim. E na psicologia a gente tem um conceito, né, que é da difusão cognitiva, que é justamente a gente conseguir se olhar de fora, né? Você não ser os seus pensamentos, você olhar
através deles e não se engajar no conteúdo deles, né? Então, bate muito com isso, né? Da gente tomar distância. E é um desafio, Sim, né? e eu também acho que às vezes é questão de maturidade mesmo para certas pessoas e certos quadros, que demora mesmo, assim, né? E, enfim, dependendo da sua personalidade, é complicado de aplicar. Que as pessoas focam muito na foto e às vezes nem vão fazer yoga porque vem aquela foto na revista, no Instagram, tão absurda, que fala, gente, isso não é pra mim. Só que é justamente o contrário. Hoje em dia eu até posto foto, tá? Mas lá em 2013, quando eu me formei no curso, eu era bem chata com isso, porque meu professor, que eu tive a sorte de encontrar aqui no Rio de Janeiro, meu mestre Leandro Castelo Branco, ele mesmo falava, cara, não posta foto, porque a foto ela afasta as pessoas. E o yoga é pra todo mundo. Não é só pra quem é zen, nem pra quem é calmo, nem pra quem é flexível. É justamente pra quem não é flexível, que é estressado e que precisa. E eu acho que todo mundo precisa. Assim como terapia, né? Interessante isso que você fala, né, das fotos, porque as pessoas podem criar até uma expectativa em relação à prática e se frustrarem porque ou acabar, né, achando que eu não sou boa o suficiente para isso, né? Só focar em superar aquele limite, né? E eu acho que tem os dois lados. Tem tanto uma aula desafiadora para um iniciante, como alguém que já é avançado fazendo uma aula simples. E tudo isso é momento para você praticar a sua humildade. Para você, mesmo quando tem um professor que você não gosta tanto, faz a aula, né? Isso tudo também treina essa flexibilidade de mente. E a gente não ficar refém. Tipo, hoje eu não vim na terapia com a Bianca, meu Deus! Não sei o que, hoje eu não pratiquei, hoje eu não fiz o treino, nossa! Também tem que ter flexibilidade, esse equilíbrio de, tipo, vai ter momentos que não vai dar, tudo bem. Sim. Sabe? Até a própria prática, né? Eu vejo que tem dias que eu consigo me conectar mais, menos, ou eu consigo fazer mais, né, os exercícios e sentir que eu executei, tem vezes que não. E a gente respeitar isso também, né? Não só na prática do yoga, mas na vida como E você todo. tá consciente disso, porque você se expôs à prática e percebeu, falou, nossa, hoje eu tô desconcentrada, meu corpo não tá tão equilibrado, que nem quando vem na terapia, não, eu falei, nossa, hoje eu tô assim, sabe, porque eu me dei a oportunidade de me observar e falar sobre isso. Sim, na maioria das vezes quando as pessoas dizem, hoje eu não tenho nada pra falar, né? Daqui a pouco tem, né? Isso é muito interessante. E aí, Ju, sobre essa coisa que você já trouxe alguns exemplos aqui, mas uma pergunta bem leiga mesmo, né? Porque nessa busca, quando eu comecei a fazer ali em 2020, online, depois até fiz algumas aulas presenciais também, mas já pesquisando sobre, né, para buscar uma aula para fazer, eu vi que tem práticas diferentes, né? E eu nunca me aprofundei, assim, eu sou muito aberta a experimentar as aulas, enfim, mas existe realmente diferença? Práticas, uma yoga X ou Y? Então, todos os estilos de yoga vieram do Hatha Yoga, né? Então, as ramificações que vieram de lá, que é o Vinyasa, o Ashtanga, aí tem aquelas práticas Yin Yoga, que são práticas mais de descanso, né? Yoga restaurativa, tem yoga no stand-up, na sauna. Eu nunca fiz e nem pretendo. Na sauna eu fiz uma vez, eu falei, eu moro no Rio de Janeiro, não preciso passar por essa humilhação. Não. Né? Pelo amor de Deus. Mas assim, tudo isso, na verdade, a própria Ashtanga foi catalogado, né? Foi patenteado. O yoga no stand-up foi patenteado, né? Tipo, outros exemplos de práticas que pegam uma prática milenária e patentiam. Tudo certo, eu não vou fazer isso, porque eu pratico Hatha Yoga, que na verdade, o Hatha Yoga, ele é mais uma combinação, não, ele é mais permanência, então você fica mais tempo na postura, respirando. É uma prática que é até mais segmentada, não tem tanto flow, né? O Vinyasa já é uma coisa com flow, com sincronia de movimento e respiração.
Uhum. que eu acho que é o que eu dou mais nas aulas, porque eu gosto muito. E o Ashtanga, que é aquela catalogada, yoga restaurativa, você usa coisas para botar no joelho, descansar. E tem o Iyengar, né, que você usa os bloquinhos, que são ótimos, cadeira, coisas para o seu corpo Se acomodar. se acomodar melhor, Eu já né? fiz, é bem legal. Mas eu acho que o Vinyasa, Hatha Yoga é o suficiente. Assim. Mas tudo é isso. Quando me perguntam por qual estilo de yoga começar, eu sempre falo, se joga. Faz o máximo de aulas que você puder e tira suas próprias conclusões. Sim. Porque assim, vai ganhar quilometragem de prática, vai se expor, vai lá, vai suar e não se esqueça que yoga vai além do tapetinho, né? Então, depois que você fechar ele, continua praticando. Fazendo o melhor que você puder, entregando os resultados. Sabendo que os resultados dependem de muitas coisas que não apenas a nossa vontade. Isso é então, um desafio. Aceitar isso, né? E falar, o fruto das ações nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Os frutos das ações é a gente mesmo que conquista ou nos é dado? Claro que a gente batalha para conseguir, nada cai do céu. Mas tem coisas que, por mais que a gente batalhe, às vezes não rolam. Por exemplo, eu tô sem trabalhar como atriz na televisão, por exemplo, há muitos anos, né? Faço de vez em quando uma coisa, mas não depende só da minha boa vontade, do meu talento. E isso foi o meu maior aprendizado com o yoga, assim, né? Eu acho, sem dúvida. E a gente fala muito sobre isso aqui, sobre aceitar as coisas como elas são, não no sentido de se resignar, mas no sentido de avaliar o que você tem ou não controle e o nível de sofrimento que a gente adiciona em coisas que a gente não pode controlar, né? Aquela clássica que eu sempre trago aqui, né? De que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional no sentido do adicionar, não no sentido de minimizar esse incômodo, né? Mas o quanto que e requer um processo, né? Essa aceitação é um processo, a gente precisa realmente passar por esse incômodo, abrir espaço, por isso que é tão perigoso a gente ignorar o que a gente sente, né? Porque aí a gente não consegue chegar nesse processo de aceitação, porque aceitar dói muito. E isso que você falou de abrir espaço também tem tudo a ver com yoga, porque literalmente a gente abre espaço no corpo e literalmente também na psicologia a gente está abrindo espaço para sentir as nossas emoções. E nas posturas, quantas vezes no fim de uma aula você solta aquele chorinho, aquele alíviozinho, ou alguma emoção de alguma coisa que foi desbloqueada ali, né? Eu gosto muito de dar nas minhas aulas abertura de virilha, que pra mim é um lugar que as pessoas costumam travar muito, reter memória, reter experiências, abusos, altos abusos. Então, às vezes só de soltar aquilo ali já desbloqueia um negócio que você, um trauma que você nem lembrava, e aí do nada você, opa, e dissolve um nozinho que tem aqui. Sabe, assim? Sim, a gente gravou um episódio aqui, um episódio mais curtinho, que eu falo sobre abrir espaço para as emoções, literalmente. Eu trouxe até uma vivência de expansão, né? O quanto que expandir mesmo quando a gente tá, assim, sabe aquela coisa do aperto no peito, do nó na garganta, né? Quando nossos ombros parece que vão tocar nas orelhas. Assim. Sim. E o quanto que a gente tem esse processo que a gente fala, né? Que é top-down e bottom-up, assim, de fora para dentro. Isso também manda uma mensagem lá pro seu cérebro, né? No sentido de às vezes a gente tá assim, né? E a gente não percebe. E aí você passa o dia todo, vamos supor, como médica ou psicóloga atendendo, aí você de repente tá assim, sei lá, porque você não se deu um micro tempo de respirar, né? E a yoga me ajuda muito nessa consciência corporal, né? No sentido de observar onde é que eu tô experienciando isso no corpo, assim, isso é muito, muito, muito bom. E Ju, sem dúvida. Existe alguma contraindicação, efeitos adversos, assim, para prática ou não? Olha, já ouvi dizer que certas posturas para quem tem síndrome do pânico não são boas. Umas posturas, assim, de descanso mesmo, tem umas que não são boas. E grávida nem sempre dá para ficar de barriga para baixo, né? Isso não dá para você fazer uma parada de cabeça para baixo. Ou menstruada, você não faz nada que seja invertida, né? Mas
Não, no geral, no não. geral não. E até grávidas talvez tenham algumas adaptações. Tem prática que dá pra fazer. Tem yoga terapia hormonal pra mulheres também. Que legal. É uma conhecida, inclusive, fez essa formação e dá aula lá no Leblon, a Sandra Milone, que é ótimo também, porque tem mulheres que têm menopausa com antecedência, né? E aí às vezes ajuda, ou que querem engravidar, tem algumas coisinhas assim que os asanas conseguem estimular. Porque é isso, além da consciência corporal, tem a estimulação dos nossos órgãos internos. Então, dependendo da postura, você estimula a tireoide, você estimula o intestino. Que legal, muito bacana. Ó, agora eu vou para uma parte mais intermediária aqui para a gente fazer um link, né, desse episódio que eu citei com as práticas. E para quem não ouviu o episódio, é um episódio um pouco mais antigo, não tão antigo assim, eu vou deixar até o link aqui na descrição. Nesse episódio, eu compartilho com vocês um estudo, que é um estudo que foi um dos maiores estudos, eu me arriscaria a dizer o maior, em saúde mental, né? Hoje eu também, além de ser psicóloga clínica, também sou pesquisadora, e eu entendo, quando eu li lá como que esse estudo foi feito, eu pensei, meu Deus, eu estou sofrendo no mestrado para fazer um estudo muito menor, e foi um estudo muito grande, eles chamaram de projeto da Editar, que é uma das maiores referências da psicologia, que estão ligados com o movimento da psicologia baseada em evidências, eles foram fazer um estudo de uma inquietação deles, né, que eles entenderam o seguinte, tá, terapia funciona? Né? Essa pergunta já foi feita em vários estudos até aqui. Só que eles foram além. Eles queriam entender assim, beleza, mas por que funciona? E aí eles pegaram 55 mil ensaios clínicos randomizados e selecionaram isso para uma revisão sistemática, porque a revisão sistemática é o melhor assim, nível de evidência, né? Porque ela vai analisar vieses dos estudos, enfim, e vai fazer uma espécie de uma curadoria, vamos dizer assim. E eles pegaram 55 mil estudos e mais de 50 pessoas envolvidas. Durou lá alguns anos, eu não lembro agora se foram 3 ou 5 anos. Em todos os ensaios clínicos que tinham a psicoterapia como uma estratégia, né? Então, assim, vamos pegar ali um resultado pré e pós e a psicoterapia no meio ali. E eles queriam entender não só se a terapia funcionava ou não, mas eles queriam entender o porquê que elas funcionavam. Por exemplo, poxa, o que tem nesses tratamentos que funcionam que fez a diferença para eles funcionarem para que a gente possa generalizar isso? E aí eles chegaram a diversas habilidades e foram fechando, até que 45% dos tratamentos que funcionavam, eles tinham em comum o manejo de uma estratégia que é o treino, né, de flexibilidade psicológica. E aí, quando adicionava, por exemplo, trabalhos com autoestima, ativação do comportamento, junto, eram 55% dos tratamentos que funcionavam. E os outros eram, assim, grupos pequenininhos e esses 45% a 55%. Por que isso é importante? Porque eles chegaram à conclusão que a flexibilidade psicológica e o treino de flexibilidade psicológica, principalmente através de mindfulness, terapia de aceitação e compromisso, terapia focada na compaixão, que são as terapias contextuais, né? Que isso estava presente. E aí eles pegaram esse pilar, né? Esse ponto, e abriram em 3 pilares. Esses 3 pilares eram: o primeiro era a conexão com o presente, o segundo era essa abertura, no sentido de abrir espaço para as experiências emocionais, e o terceiro era a conexão com valores, uma vida valorizada. Então, a vivência no presente, no sentido de estar conectado ao presente mesmo, com os princípios lá do mindfulness, sem julgamento, com abertura, conectado com as sensações do presente, sem tentar lutar ou julgar as suas emoções, seus pensamentos. Simplesmente ter uma âncora, que pode ser a respiração, né? No yoga tem muito. A respiração, as sensações corporais, para a gente viver no presente, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente passa pouco tempo do presente. E a parte da aceitação, não no sentido de aceitar contextos aversivos, não. No sentido de aceitar as suas emoções. Porque hoje, em saúde mental,
os maiores problemas, por exemplo, dos transtornos de ansiedade, até o que eu estou pesquisando no mestrado, é a esquiva experiencial, que é a pessoa, ela sente as experiências emocionais e ela tenta fugir disso. Ou ruminando, preocupando, usando substância, comprando, tentando se livrar, que aí é aquele experimento do urso branco, né? Tipo, não pense no urso branco, e não dá, né? Você vai colocar mais atenção. E a parte de valores, não no sentido moral, mas valores de vida mesmo, né? O que é significativo para você, né? O que te faz, assim, levantar da cama? Então, sei lá, por exemplo, para mim, ser uma boa profissional é um valor. Então, isso não tem meta, né? Nunca vai acabar. Eu acho que até o último dia da minha vida eu nunca vou atingir. Eu vou estar sempre buscando isso. E aí, quando eu estava, né, em uma das suas aulas, eu fui vendo, assim, né, o quanto vários desses pontinhos, né, de foco no presente, a questão de abertura, de valores, né? Eu queria que você fizesse um link com a gente, por quê? A gente até estava conversando isso na reunião de roteiro. É muito lindo, né, entender tudo isso. Na terapia, óbvio que a gente tem uma série de estratégias, intervenções para trabalhar isso. Mas e na vida, né? No dia a dia? Para quem não precisa fazer terapia, uma coisa não que eu faz. acho muito importante também, além da âncora respiração, nos dias de hoje, eu acho que é observar a sua volta, Sim, né? sim. Porque eu acho que até um exemplo, o motorista de Uber, ele está trabalhando para te buscar, mas ele está totalmente ancorado no celular. Ele não olha para os lados e às vezes não vê você que está na frente dele, né? Sim. Então acho que a visão também é muito importante. De ativar os sentidos de uma maneira agora, geral. outra coisa também que eu acho importante pontuar, que se para o ser humano em geral, se para o homem já é difícil aceitar suas emoções, imagina para nós mulheres que o tempo todo somos ensinadas a não falar o que a gente pensa, né? A aceitar, a ser super receptiva, que são qualidades femininas, abertura, receptividade. E é isso que está em falta no mundo, né? Acho que feminino e masculino estão desequilibrados, tem muita produtividade, ação, violência, tem pouca receptividade, abertura e criação positiva, né? Então, assim, acho que um dos meus valores, por exemplo, você falou, é ser uma excelente profissional. Pra mim também, mas eu acho que o meu top do top é a minha qualidade de vida. Que até acaba influenciando no meu profissional e tudo bem. E tudo são fases e a gente vai também amadurecendo e melhorando certas percepções. Mas eu acho que essa questão da abertura você só vai praticar que nem na academia. Se você sentar e se permitir estar aberto. Uma habilidade, no final do artigo eles falam de que o lado bom é que são habilidades treináveis. Exatamente. Isso é maravilhoso. Exatamente. E aí, de repente, você vê que no seu dia a dia você está lendo um livro rápido, sem tirar o olho do livro. Você está aqui, tete a tete, focada com a pessoa, você está íntegra, né? E acho que yoga é isso, é integridade, é você ser um ser humano íntegro, né? Você ter valores para si, se respeitar, se amar pro todo, né? Todos os elementos vivos da natureza. E, enfim. E você falou isso, né? De nós mulheres, das pressões também que a gente sofre, né? Então, não só a limitação, né? E a supressão que muitas vezes é nos colocada, mas as pressões também que a gente sofre. Enquanto que quando a gente fala da abertura e da aceitação, se a gente pegar a palavra de maneira isolada, pode parecer que há uma resignação, né? Mas é muito pelo contrário. Tem uma prática de DBT que a gente fala, né? Até gravei um episódio ontem sobre isso, que é amar as suas emoções, né? Você abrir, assim, como se... Deixa eu arrumar um cantinho aqui dentro para acomodar isso e validar isso. Honrar, né? Não botar para debaixo do pano, não evitar sentir. Falar, realmente, eu tô chateada com isso. Eu esperava mais. Deixa eu sofrer aqui, daqui a pouco vai... Deixa eu sentir o que eu tiver que sentir, daqui a pouco vai passar. Seja alegria ou tristeza. É tudo tão efêmero, né? A felicidade também é um estado de espírito que vem e vai, as coisas vêm e vão. O ar entra e sai, as pessoas vêm e vão, tudo muda, nada é fixo.
tudo é temporário. Acho que também é um ensinamento do yoga que fez assim, ó, fez a minha mente explodir, assim, porque eu falei, gente, eu que canceriana, sentimental, apegada, meu Deus, sabe? Tudo é temporário. Eu escrevi na testa e fui viver a vida. Sim, sim. Até as coisas boas também, pra gente lembrar disso. Quando E assim, a gente chega num vivendo. lugar, às vezes... Ah, não, gente, as minhas amigas, eu não vou nesse lugar porque esse lugar é isso. Ah, não, gente, aqui a música tá muito ruim. Eu falo, gente, aonde vocês querem ser felizes? Porque assim, nunca vai estar tudo bom, entendeu? A música não vai estar sempre boa, as pessoas não vão ser as que você quer sempre. Se você não treinar, ser feliz, você tá disposto, você não vai né? ser feliz nunca, você nunca vai encontrar alguém, você não vai viver momentos de prazer. Você vai estar sempre esperando o rolê perfeito, a coisa perfeita. E eu acho que como professora de yoga, né, eu tô sempre desacelerando, mas também provando que você pode praticar sendo uma pessoa normal, entendeu? Você não, eu tento mostrar isso assim no meu dia a dia, fazer essa revolução de que eu também não sou perfeita, mas eu tento ao máximo não prejudicar ninguém e fazer o melhor que eu posso. É o seu caminhar de todo dia esse, né? E praticar essas coisas, respiração, meditação, porque Sim. Isso que você falou é muito, muito importante, que eu já ouvi isso de uma pessoa. Ah, eu queria muito fazer yoga, mas é porque eu não sou uma pessoa muito zen, né? Aí uma pessoa da mesa falou, aí que você tem que fazer mesmo. E aí, essas crenças, né? Nossa, eu lembro que no início, quando eu comecei, o professor falava, eu ficava, quero matar ele. Não queria ouvir nada, tava totalmente assim, com coisas para resolver internamente. Então eu acho que essa negação, seja pro yoga ou pra terapia, não deixa de ser um incômodo cuja pessoa não tá a fim de olhar nesse momento. Sim. Então assim, eu não quero olhar que meu corpo não tá correspondendo, que eu não tô flexível, eu não quero olhar para as minhas questões. Sim. Aí é algo mais profundo, que no momento certo a pessoa vai ter que aceitar. Que pena que a gente busca terapia e o yoga e coisas assim na dor. A gente tinha que se preparar para o momento, né? Você tem que fazer um preventivo da sua saúde mental, na verdade, né? Você tá sempre assim, se antecipando, porque quando vier a crise, você tem recursos. Sim. Você sabe o que fazer, pelo menos. Você sabe que você vai se recolher, que você vai respirar, que você vai tentar sentir a emoção até o fim dela, mas também não emburacar nela até o fim. Né? Claro que tem diagnósticos e pessoas com diagnóstico e é mais complicado, é sim, mas não é impossível. Então as coisas caminham em paralelo. Você ter a sua psicóloga, fazer o uso da sua medicação, seja qual for, é ótimo, mas caminha em paralelo com a sua prática pessoal do seu templo, que é o seu corpo. E que está intimamente ligado com a sua mente. As pessoas têm a mania de achar que a cabeça está separada do corpo, mas é tudo uma coisa só. Né? Assim como quando a gente está mal, o estômago sente, o cabelo cai, então nada é por acaso. E entender também os incômodos, né? Assim, quando eu comecei a praticar mindfulness, por exemplo, até por conta do TDAH, eu tinha muita dificuldade, assim, uma prática de 3 minutos parecia que era eterna. Olha, dava coceira. Aí eu pensava na máquina de lavar. Aí eu começava a ver que eu não sei respirar direito porque eu tenho desvio do septo. Aí eu ouvia, ai, você precisa abrir espaço. Eu, ai, será que eu tô abrindo espaço? Será que eu não tô? E aí foi muito libertador a primeira vez que eu fui num workshop mais aprofundado de mindfulness. E ela fez a prática com a gente, e daí ela perguntou, né? E aí as pessoas começaram a compartilhar esses incômodos. E eu falei, gente, é óbvio, é sobre esses incômodos que a gente precisa falar, né? E entender que, assim, com o tempo, eu sinto que tem aqueles minutos iniciais, assim, sabe? Aí daqui a pouco eu entro num flow, assim. A gente precisa também entender isso, né? Esses incômodos. Não achar que tá errado. E nesse momento, quando você começa a meditar, você às vezes conecta depois de um tempinho, depois desse turbilhão inicial, mas você também, às vezes, os seus hábitos começam a aparecer. Aí você quer levantar, quer mexer no celular, quer coçar o braço, quer trocar de perna, quer conversar com alguém. Depois que você aprofunda, vem isso, você tem que lidar com as suas vontades ali dentro daquilo. E aí uma hora você embarca e tem pessoas na Índia, aí fora do mundo, que são viciadas nesse estado. Que ficam anos
Porque é muito bom mesmo. Quando você conhece a sua verdadeira natureza, quando você chega lá, você quer permanecer, porque é puro amor, pura compaixão, puro vazio, livre de julgamentos. É um pedaço do universo que você tem dentro de você, né? Sim. E aí você fala, caramba, eu sou livre de nomes e formas. Não tem nada que eu não tenha, claro que, né, várias questões, mas assim, eu tô plena. As coisas externas não ditam quem eu sou, não dita meu valor, né? Eu tô completa, a minha felicidade é absoluta. Ela não é relativa, ela vem de dentro. Ela não tá ligada a coisas e pessoas que são tão perecíveis, vêm e vão, né? O cachorro que você ama pode pisar no seu olho, sei lá, já aconteceu comigo. Aí você faz o quê? Você abandona o cachorro na rua? E a gente aprender, eu falo muito isso aqui, a conviver com emoções que são às vezes contraditórias, mas que são igualmente verdadeiras. Então, você pode amar o seu cachorro e sentir raiva dele, querer ver ele longe, mas nunca mais querer se separar dele no mesmo minuto, né? Então, a gente às vezes aprende nessa coisa muito ou, né? Não é ou. Né? Nós somos luz e sombra, né? Assim, é isso. A gente tem que olhar para as nossas sombras também, né? Não só das qualidades. Perfeito. E, Ju, eu queria que você ajudasse, né, as pessoas que estão aqui, que nunca fizeram e que talvez, assim, nossa, começaram a flertar. Né? Tipo, será que eu experimento? Como é que... Qual o primeiro passo que ela pode dar, né? Assim, por onde começar, né? Primeira coisa é querer, né? Porque sem você querer, você não faz nada. Então, é assim, realmente tá afim, né? E eu acho que o resto é consequência do seu espírito de procura, da sua vontade de se conhecer, o chamado que você tem. Não sei, existe. Eu acho que é muito levantar-se só. Você pode ter recursos. Eu tenho umas aulinhas no YouTube. Inclusive, a gente vai deixar aqui para vocês o Instagram da Ju, para vocês irem lá. Tem umas coisinhas, mas assim, hoje em dia, gente, a gente tem tanta informação. Eu consegui te achar né? numa plataforma de treinos online. Eu vou fazer essa aula aqui num sábado e foi muito gostoso. Né? Então, eu acho que praticar sem pressa. Eu vejo que a maioria das pessoas já quer entrar na aula fazendo a invertida sobre a cabeça. Então, é aquela coisa, mesmo que você possa fazer, você tem condição de fazer, precisa fazer hoje? No seu primeiro contato? Vamos devagar? Vamos praticando os valores do yoga junto? Sim. Porque ninguém nunca atingiu a paz mental, a iluminação, por ter conseguido colocar o pé atrás da cabeça. Isso não. Então, acho que é não ter pressa. É estar com o olhar de estrangeira, sabe? Ali, cada postura, ouvir o que o professor fala para se colocar ali no melhor que você pode. E ficar tranquilo, que prática, é constância e desapego. Você pratica, vai ter dias que você vai mandar bem, vai ter dias que você vai mandar mal, mas você está praticando com constância, disciplina e desapego dos resultados. Porque se ficar muito apegado nos resultados, vai gerar sofrimento também. Exato. E o que a gente vai ganhar com isso? Porque os benefícios do yoga não é assim, compre um pacote de yoga com a Ju e ganhe a paz mental. O yoga, ele não te dá nada. Ele te revela o que sempre esteve aí. Então, o que o professor te dá é recursos para te revelar o que já está aí, que sempre esteve aí, mas você não se dava conta porque não tinha o conhecimento correto, apenas. Nossa, maravilhoso, né? Eu ficaria aqui 10 anos conversando com a Ju. Você sabe que uma das coisas que me ajudam muito nessa coisa da concentração, até por causa do TDAH, é tentar buscar âncoras, né? E enquanto eu tô fazendo os movimentos, eu tento observar o calor do meu corpo em algumas partes, de tentar observar, né? Como é que eu tô sentindo aquilo. Às vezes, tá doendo um pouquinho o joelho. E aí, às vezes, eu penso, mas eu posso colocar atenção em outra coisa.
e seguir, ou às vezes eu falo, não, eu posso respeitar também, eu posso mudar a minha posição aqui, né? E aí, às vezes, um desafio que eu percebi, e eu já ouvi alguns relatos também em consultório, de ficar se observando demais Se também, julgando, né? se punindo, falando por que, que eu não comecei isso antes? Eu vejo na cara dos meus alunos, às vezes, assim. A pessoa tá assim, pensando, né? Por que, que a minha mãe não me botou num balé quando era, sabe, assim, caramba, nossa. E aí, na hora eu tento falar, sem julgamentos, porque é muito perceptível, assim. A gente não tudo que a gente tenta esconder só revela, né? Tipo, muitos alunos me relatam relata era a palavra que eu falei, relata, que pararam de tomar Dorflex, assim, sabe? Uma época eu tive um projeto social lá na minha rua e as mulheres eram todas, assim, trabalhadoras domésticas, a maioria, e o corpo muito rígido e muitas pararam de tomar Dorflex. E me relataram isso. Então, às vezes, gente, você faz o mínimo e tem um ganho muito grande, assim, o mínimo que você faz. Gira um pescoço, gira um ombro, gira um punho. Você para de tomar Dorflex. Porque uma coisa que a gente observa é que a gente não percebe sinais do nosso corpo, né? Isso eu percebo que a prática me ajuda a ouvir mais no meu corpo, que aquela posição, ou que talvez eu sinto vontade de me alongar. E quando a gente está ali naquele modo, né, no piloto automático, a gente não ouve esses sinais que o nosso corpo vai dando, né? E o piloto automático pra quem? Por quê? Né? Tipo, quando. Tudo bem, você tá no seu trabalho? Ok, vai. Mas você com você mesma? Não tem porquê, né? É tipo desacelerar mesmo, acalmar o coração, né? Muito bom. E Ju, que outros benefícios assim você percebe nos seus alunos, ou também do que você já estudou sobre isso, das práticas do yoga, não só, né, na saúde mental, mas de uma maneira geral, assim, eu digo, da parte social, da parte de autoestima, enfim, que outros benefícios assim você percebe? Eu acho que, consequentemente, quando você começa a praticar yoga, você vai se reconectando com a sua essência, que a gente perde ao longo da vida tanta coisa que às vezes a gente esquece da nossa essência. Então, consequentemente, você vai acordar no nascer do sol, dormir quando o sol se pôr ou um pouquinho depois, mas assim, você vai acabar, a sua vida vai acabar mudando, porque você vai estar agora com o olhar aberto e apurado para essas novas informações que vão vir. Então a alimentação muda, né? O jeito de se relacionar, também. O jeito de... As relações afetivas, como você vai para o encontro amoroso, o que você está esperando disso, que vazio que você quer preencher com isso, né? Os vícios, tudo isso, assim, eu acho que com certeza, um meio de conhecimento válido que vai ser um alicerce em si. E nesse alicerce em si vão ter outros alicerces, que é a respiração, o foco do olhar, a ativação do umbigo e do períneo, né? Depois que entrou na postura, olhou para os dois pés, vê se eles estão na posição certa, porque se estiver torto, vai estar tudo torto. Levantou os braços, será que eu estou com o ombro no ouvido ou não? Então você faz aquele raio-x dos pés à cabeça, né? E você vai se ajeitando ali. Então, acho que se enxergar é o maior benefício do praticante de yoga, que difere do mortal comum. A consciência da respiração, tipo, caramba, acabei de gritar aqui com alguém. Estou com o coração batendo, a garganta agredida, né? Pelo menos você percebe. Quem ganhou com isso? Ninguém, né? Não adiantou de nada, você só se machucou. Então, eu acho que os benefícios são tantos, mas a alimentação, disciplina, foco no que importa, se enxergar, falar, sabe? Se enxergar mesmo, se olhar no espelho. Sim, parece básico, mas não é, né? Impressionante. Nossa. E, gente, eu sempre gosto aqui nos episódios de fazer um alerta legal aqui, né? Que, óbvio, terapia ajuda, yoga ajuda, mas a gente precisa entender que esse episódio aqui, ele pode ter te ajudado em muitas coisas, e a gente espera que sim, depois a gente quer saber, inclusive aqui nos comentários,
Mas é importante a gente pensar que tem coisas que fogem dessa esfera. Então, eu gosto sempre de deixar um alerta que tá muito difícil, buscar ajuda, né? Então, existem diversas formas de buscar ajuda. Então, eu sempre deixo aqui na descrição um link com as psicólogas que eu acompanho, que eu supervisiono, mas eu sei que não é uma realidade de todo mundo conseguir fazer uma terapia, pagar uma terapia semanal, né? Então, se você tem um plano de saúde, tenta pelo plano de saúde, busca lá, né, no aplicativo do plano, no caderninho do plano. Mas eu sei que às vezes a gente está passando por momentos desafiadores, eu também já passei, é difícil manter, né, às vezes esse custo. E sempre gosto de lembrar que além das opções que a gente já sabe, né, postos de saúde, clínicas, escolas e ONGs, para você buscar ajuda também em espaços, por exemplo, de universidades. Então, universidade da sua cidade, do seu bairro, que tem um curso de psicologia, bate lá, porque tem lá um serviço de psicologia aplicada. Você vai ter atendimento gratuito, com um estagiário ali dos últimos períodos da graduação, supervisionado por um professor, por um supervisor experiente. Então, não precisa passar por isso sozinho. Assim, eu gosto sempre de lembrar, porque eu recebo mensagens lindas, assim, nossa, esse pessoal me ajudou, isso me ajudou. E eu acredito nisso, mas eu também acredito que existem condições. Às vezes você tá com uma questão neuroquímica mesmo, você precisa de uma medicação, você precisa de um acompanhamento semanal com um psicólogo. Então, não deixem de buscar ajuda, tá? Eu gosto sempre de lembrar, né? Mas, assim, mesmo para você que já faz acompanhamento, óbvio, que vai e que não é vergonha nenhuma, né? E a gente vai se comunicando com as pessoas do nosso convívio, que a gente confia, também não é pra, sabe, acho que quem não vai te ajudar também não merece saber muito dos seus problemas, mas assim, pessoas que você convive, eu acho que não é vergonha nenhuma você falar, tô confusa, minha mente, tô assim, tô assado, e tentar mapear e dialogar, né, dar nome aos sentimentos, porque também às vezes a gente não, nem todas as pessoas são estimuladas a nomear eu ensino os muito sentimentos, isso aqui, né? porque eu vejo muito os pacientes na prática clínica. Ai, mas o que você sentiu? E não saber dar um nome, ou às vezes cresceu num ambiente tão invalidante que, sabe, nem valoriza aquilo que está sentindo, né? E a gente precisa entender, até porque cada uma das nossas emoções tem uma função. Ela está sinalizando alguma coisa pra gente, né? O limite não foi respeitado, se perdeu algo significativo, enfim. E essa educação emocional, né? Hoje em dia as crianças, algumas, né, têm acesso na escola. Eu falo, poxa, na minha vez não tinha, né? Meu amigo usou uma palavra outro dia, não, isso aí é coeficiente emocional. Eu falei, nossa, realmente tem que trabalhar meu coeficiente emocional muito, porque... A gente não teve, né, esse acesso. Muito bom. E, bom, eu vou deixar a Ju contar aqui o presente que ela vai dar pra vocês. Eu recomendo demais que vocês acompanhem o trabalho dela. Vou deixar até aqui o Instagram dela na bio, para vocês terem acesso a tudo isso por lá. Então, ela já me contou que ela tem aulas abertas para vocês assistirem gratuitamente. Eu vi que você também tem um curso na Hotmart. Sim. Né? Tem livro. Conta pra gente, Ju, fala um pouquinho do seu trabalho. Então, essas aulas da Hotmart estão lá, né, que na verdade estavam no YouTube. Começou no curso, foi muito bom, fiz durante a pandemia. Aí depois eu passei essas aulas pro YouTube. Aí agora eu tirei de novo, aí tá meio assim, sabe? Uhum. E aí esse livro, a partir de agora, o Yoga Começa, que foi um e-book que eu escrevi pra gente falar sobre yoga e autoimagem. Olha, fazer essa relação. E aí ali eu coloco todos os bizus, assim, as coisas que eu aprendi, coloquei nas minhas palavras ali, pra também trazer mais recursos e refletir sobre a nossa autoimagem, né? A nossa autoestima e a nossa autoimagem. Porque às vezes tá todo mundo te achando maravilhosa, menos você. E aí é complicado, né? Que aí como é que vai ser? Todo mundo tem que pensar sobre a autoestima, né? E muitos... E como a gente se enxerga, né? Às vezes a gente tem uma imagem completamente deturpada de quem a gente é pro negativo. Sim, e poder reconhecer isso até ajuda a buscar ajuda, né? Que existem condições que alteram essa percepção. E aí... Até um trauma ou convivência com alguma coisa,
que te faz ter que ativar um estado de sobrevivência ali, que você, quando se vê, está sendo diagnosticada com borderline, né? Mas, pô, também, né? Olha as pessoas que passaram pela sua vida, né? Você não vai reagir desproporcionalmente às coisas? A gente tem episódio aqui sobre isso, que a gente fala sobre os ambientes invalidantes, de que maneira que eles podem oferecer, né, uma predisposição e também a própria vulnerabilidade biológica. Porque eu já fui diagnosticada com borderline. Assim, e eu acho que com certeza tem a ver com os relacionamentos afetivos que eu tive no início da vida, assim, que foram muito traumáticos mesmo, assim. Acho que a minha maior questão nessa vida foi essa, assim. Homens que vieram pra acabar com o meu brilho, com as minhas oportunidades. E isso me fez me transformar em uma outra pessoa. E hoje eu tô de volta na minha essência, mas foi muito trabalho. É um trabalho constante, né? De você se olhar e falar, nossa, meu Deus. Nada disso precisava, mas você foi valente, querida. Mas você sabe que a Marsha Linehan, que criou a DBT, a terapia comportamental dialética, que é uma psiquiatra que hoje é a melhor evidência para tratar border e que ela também é border e ela diz que criou essa abordagem para ela, né? No sentido de conseguir um tratamento, oferecer para as pessoas, ela fala, para as pessoas saírem do... Eu tive no inferno para voltar e tirar as pessoas de lá, ela fala. Total. E ela traz sobre... às vezes as pessoas fazem o melhor que elas podem, no sentido de você que cresceu, às vezes, num ambiente muito invalidante, em que você não tinha espaço para se expressar ou sofrer uma retaliação por isso, né? Ou não se sentia validada, acolhida. Muitas vezes a gente não tem as habilidades e o repertório que a gente precisa, né, para sobreviver. E aí a terapia entra nesse lugar de fornecer essas habilidades, esse repertório para a gente conseguir. Porque não é que você não tem, que você não quer, não tem, porque eu não fui atrás. Não te foi oferecido, né? E o quanto que... E importante a gente entender que às vezes a gente está num ambiente que a gente tem suporte, às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem recursos, a gente não tem. Então, são muitas variáveis, por isso que é aquela máxima, né? Tá tentando aqui com a nossa ajuda, tá lendo, não tá rolando? Buscar ajuda. Vai buscar ajuda que não precisa passar por isso sozinho, sabe? Às vezes a gente se acostuma também a ficar numa situação difícil e a gente pode ter uma vida com mais qualidade, né? Desenvolver melhores relacionamentos, desenvolver autorrespeito, melhorar a tua autoestima, ganhar qualidade de vida. Isso é o que a própria Marsha fala, né? De uma vida que vale a pena ser vivida. É lindo construir isso. Sim. E é trabalhoso, né? Mas é muito gratificante. Ai, gente, foi muito bom, Ju, conversar com você. Eu amei demais, que delícia esse papo. Vou deixar o arroba aqui da Ju aqui na descrição. Eu poderia deixar todos esses links? Poderia, mas sabe o que eu não vou fazer? Porque aí você já vai lá e já segue o perfil dela. E me pede o e-book, porque ele não tá liberado no site. Então me pede que aí eu te mando o link. Manda pra ela um direct. Fala, Ju, te ouvi lá no podcast. Poxa, manda pra mim esse e-book. Libera uma aulinha ali pra eu assistir, né? E quem sabe você até pode, né, continuar esse trabalho. E vou liberar com certeza, tá? A minha especialidade é ensinar as pessoas do zero mesmo no yoga. Eu tenho o maior prazer em começar do zero, ensinar a respiração, ir devagar. Você jamais vai começar uma aula comigo assim, na cobrança, né? O yoga, a prática é um momento que ninguém te cobra nada e você não cobra nada de ninguém. É você, seu tapetinho, sua consciência. É isso. Ai, muito bom. Muito obrigada. Gente, deixa aqui os comentários de vocês. Depois eu falo pra Ju passar aqui pra ver. Toda semana eu passo aqui pra responder vocês. Então não deixem de deixar o comentário. E não esqueçam também de seguir o podcast, tá? Porque eu sempre falo aqui, Ju, a gente tá batendo quase 2.600.000 streamings. E tem hoje estava quantos? Que era 146 mil pessoas que seguem. Tem gente aí que não tá seguindo, tá? Então, brincadeiras à parte, isso ajuda muito a levar o nosso conteúdo para mais pessoas, porque o algoritmo usa isso também como métrica. Então,
Conto muito com essa ajuda de vocês. Ju, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. muito Parabéns. bom. Obrigada a toda a equipe também, tá? Obrigada. E Muito é bom. A isso. gente tá com a Má aqui, depois tem editor. Várias coisas que, assim, enquanto você falava, eu pensava, e depois já não dava mais tempo. Tem muita coisa pra falar. Pois é, coloquem assim, quero mais, que aí eu chamo a Ju de novo aqui, tá bom? Beijo! Beijo!